Boa noite, queridos companheiros. Bom ano 2024. Nós damos início assim aos estudos do grupo Caminhos de Amor e Paz, após um interregno, por razões várias, mas início do ano, 8 de janeiro, cá estamos nós, com todos vós, para retomarmos estes estudos, estas meditações e darmos assim início a um novo ciclo, não é? Nós hoje ainda não vamos anunciar a nossa programação de estudos, o Evangelho no Lar, à segunda-feira, vai arrancar hoje, mas ainda esta semana ou para a próxima já vamos anunciar o nosso ciclo de estudos. E isto deve-se também à nossa parceria com os Amigos do Bem. Estamos-nos todos a organizar para o novo ano e estamos-nos todos a organizar para um novo ano, os Amigos do Bem, tendo o Alexandre Matias no plano espiritual. E, portanto, requer aqui algum compasso de espera e de organização, está bem? Mas para o próximo estudo já contamos poder anunciar o nosso plano de estudos e assim continuarmos com as nossas tarefas em diferentes áreas. Temos diferentes estudos que têm que ser retomados, que é o estudo do livro dos médiuns, o estudo do livro O Céu e o Inferno e as reflexões que tínhamos também e que vamos retomar. E algumas outras coisas que entretanto possam surgir e que temos muito gosto em partilhar convosco, não é? Sendo assim, vamos dar início ao Evangelho no Lar, são todos convidados e bem-vindos. Vamos iniciar com uma pequena prece de alinhamento à nossa fonte criadora, ao nosso eu superior, ao nosso amado Mestre Jesus e aos mestres dos ascensos e aos mentores e guias que connosco estão. E falamos em todos eles porque cada um tem as suas afinidades, tem as suas ligações e todos são muito bem-vindos. Convido a todos que assim queiram a fechar os vossos olhos, a respirar profundamente, tranquilamente, inspirar e expirar profundamente, elevando assim o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, à energia da luz divina que nos envolve, que nos protege, que nos orienta e que nos dá o incentivo para continuarmos a nossa caminhada no plano material. E assim, amados irmãos, de luz, paz e amor, aqui nos encontramos todos reunidos em teu nome, todos reunidos no trabalho da luz, no trabalho do amor, para nos fortalecermos a nós mesmos, aprendendo mais, refletindo mais, meditando mais. E vos pedimos que fiquem connosco hoje e sempre, que fiquem em casa de cada um de vós, que o vosso mentor e guia vos envolva na luz divina e que o nosso amado Mestre nos possa amparar na tarefa que hoje reiniciamos e que o ano 2024 possa ser para nós um ano de evolução, um ano de reflexão, um ano de trabalho em nós mesmos e com aqueles que estão à nossa volta. Trabalho no bem, trabalho com luz, trabalho com muito amor. Possamos assim trabalhar também a compaixão por nós mesmos e por todos aqueles que estão ao nosso redor. E que assim seja. Queridos companheiros, aproveito, antes de iniciarmos as leituras de hoje, para lembrar àqueles que não têm a sua água para a irem buscar, para ser fluidificada e para poderem depois ir bebendo essa água ao longo da semana. E assim, Suzy, boa noite, bem-vinda a 2024. Exatamente. Bem-vinda aos Caminhos de Amor e Paz online agora. Bem-ajam, bem-ajam. E o tempo agora é teu. Já, ok. Então vamos ler capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon.
Item 5, parábola do mau rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e que se trajava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, deitado à sua porta, desejando matar a fome, com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhe dava nada, e os cães vinham lamber as suas chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e teve o inferno como sepulcro. Enquanto estava nos tormentos, levantou seus olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritando, ele disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta do seu dedo na água para refrescar a minha língua, porque eu sofro extremos tormentos nestas chamas. Abraão, porém, lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e de que Lázaro só teve males. Eis porque agora ele está na consolação e tu nos tormentos. Além disso, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para junto de vós não podem fazê-lo, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. O rico lhe disse: Então eu te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, para lhes contar estas coisas, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormentos. Abraão lhe respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Mas o rico disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Abraão, porém, falou: Se eles não ouvem nem Moisés, nem os profetas, também não acreditariam, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Que assim seja. E assim seja, Suzy, muito obrigada. Esta parábola é de facto muito, muito profunda, como todas são, não é? Porque nos ensina que o trabalho que nós temos que fazer é o trabalho dentro de nós mesmos enquanto estamos aqui nesta escola da vida, que é a reencarnação. Enquanto estamos na matéria, é que nós temos que refletir e trabalhar em nós mesmos, nas nossas imperfeições e nos nossos delírios do nosso próprio ego, não é? Que nos condicionam e que nos ligam à materialidade. Depois, quando partimos, nós já traçamos o caminho da nossa evolução neste plano. E esta parábola, além de muitas outras coisas nos ensinar, também nos ensina exatamente esta questão, que é enquanto estamos encarnados, que nós temos que fazer o trabalho em nós mesmos. É enquanto estamos encarnados, nós temos que olhar para nós mesmos e somos nós mesmos que nos temos que ajudar a nós mesmos. Temos que perceber aquilo que podemos e não podemos, tudo está certo e o que é que está errado, e trabalhar nas questões que estão menos corretas em nós mesmos. Claro que temos todos os companheiros para nos orientarem, para nos ensinarem, tanto companheiros encarnados como desencarnados, tanto pessoas que nós conhecemos como anónimos, que às vezes que nos dão os exemplos que nos fazem pensar nas questões que temos que trabalhar dentro de nós mesmos. Depois, quando partimos, o nosso trabalho continua, obviamente, mas os sofrimentos que levamos connosco são os mesmos que nós criámos e que nós plantámos enquanto cá estávamos, não é? Para complementar esta leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, a parábola do mal rico, lida pela nossa querida Suzy, eu trago-vos o capítulo 101 do livro Fonte Viva, que é uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel e que se intitula A Cortina do Eu. E começa com uma frase de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 21, que diz o seguinte: Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo. Todos buscam o que é seu, todos buscam aquilo que têm em si, que é sua pertença material, é sua pertença intelectual, sua pertença emocional. Isso nós vimos aqui na parábola do mal rico. Mesmo no sofrimento após a morte, este homem rico
continuava a pedir para que o pobre Lázaro, que de pobre não tinha nada, não é? Só mesmo materialmente é que ele era pobre, porque ele tinha muito mais riquezas daquelas que se levam para a vida após a vida do que o próprio homem rico. Mas mesmo este homem rico, dizia eu, após a sua vida, após o seu desencarne, pedia para que Lázaro molhasse o seu dedo para lhe tratar as feridas. Ou seja, ele não tinha capacidade consciencial de entender de que, de facto, a situação dele e a situação de Lázaro não tinham nada a ver uma com a outra, tal como respondeu Abraão, mas principalmente que ele não tinha o direito moral de fazer um pedido desses a quem quer que fosse, não é? Não tinha essa consciência, não tinha essa capacidade de entendimento. Porquê? Porque o seu eu, enquanto encarnado, a sua faixa vibratória de aprendizagem era uma faixa que estava iludida pelo eu, pelo seu autocentrismo, pela sua capacidade de se ver só a si próprio, de ver só aquilo que era material, de considerar que o material era superior a tudo o resto, que ele era, por ter esses bens materiais, essa riqueza, ele era superior àqueles que não a tinham, e ele entendia que já era um homem demasiado benevolente e bom por permitir que outros tratassem dele, ou por dar esmola ou cuidar esporadicamente de um ou de outro irmão. E, portanto, ele já se achava a si próprio, na sua lisonja, no seu narcisismo, no seu eu, que já fazia demasiado e que já partilhava demasiado. Vamos ouvir o que nos diz aqui Emmanuel com respeito a esta situação. Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Nós ainda não temos capacidade consciencial. Lázaro não tinha, o homem rico não tinha em relação a Lázaro, e nós não temos em relação a muitos dos ensinamentos que o nosso amado Mestre e Cristo nos ensinou. Porque cada um tem a sua expansão consciencial à medida que vai trabalhando em si e dentro de si o bem, a compaixão, o perdão, a interajuda, a autoajuda. E é desta forma que nós vamos ampliando a nossa consciência, que nós vamos tendo cada vez mais capacidade para ver o bem ou menos bem e para trabalhar em nós essas assimetrias, não é? Ampliamos assim a nossa consciência para ver diferentes formas de ser e de estar. E todos nós estamos em patamares diferentes de consciência, todos nós estamos em patamares diferentes de evolução, porque depende da nossa evolução, como eu dizia, do esforço que fazemos para nos burilarmos a nós mesmos. Mas mesmo assim, a evolução do Cristo é de tal maneira, os ensinamentos dele são de tal ordem que nós, por mais que alguns dos nossos irmãos já tenham essa expansão imensa de consciência para sentir empatia por aqueles que mais sofrem, para se conseguirem pôr no lugar dos outros na prática e na ação direta, para terem a sua ação pautada pelos ensinamentos do Cristo na ação, mesmo assim ainda estamos muito distantes dos interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinamos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. E o capricho individual vem exatamente do eu, não é da nossa incapacidade de nos pormos no lugar dos outros.
vem da nossa ilusão de acharmos que nós sabemos sempre mais que os outros, seja de uma forma ou de outra, mesmo das formas às vezes mais subtis. Porque quando nós criticamos alguém ou criticamos alguma coisa, se a crítica não é construtiva, se nós não temos como objetivo fazer melhor ou ajudar a melhorar, nós estamos sempre a pôr-nos em cima ou à frente do outro ou de alguém, não é? De uma forma ou de outra, porque não conseguimos pôr em prática a empatia. Portanto, estamos sempre a ter o nosso capricho individual que nos leva invariavelmente à superioridade. Qualquer crítica, qualquer posicionamento meu sobre alguém é um posicionamento da minha superioridade, portanto, da minha incapacidade de me ver como igual. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda a parte, apaixonamos-nos pela nossa própria imagem, não é? É como o homem rico. Ele estava apaixonado pela capacidade do bem que ele achava que fazia a Lázaro, quando nós sabemos que não era assim. Mas ele via-se a ele mesmo como um benfeitor em relação a Lázaro, porque lhe permitia algumas pequenas coisas, ou lhe doava algumas pequenas coisas, não é? Mas era a sua própria imagem de homem rico que ele admirava, não é? Por fazer exatamente essas coisas. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagramos. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos, quase sem perceber, a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Não é? Quantas vezes estamos tão motivados por terminar trabalho, mesmo na seara do Cristo, mesmo na prática do bem, mesmo no trabalho voluntário, enfim, já não vamos para outras áreas, e estamos muito motivados, mas quando depois outros irmãos nossos vão partilhando, contribuindo a sua motivação também, outras ideias, outras formas de estar, construindo em conjunto uma forma de trabalhar comum, quantas vezes nós perdemos um bocadinho o interesse? Ou perdemos o interesse momentaneamente, não é? Depois retomamos. Outra vez perdemos o interesse de todo, porque aquilo já não nos incentiva. E não nos incentiva porquê? Porque perdemos o protagonismo. Isto é tão subtil que nos passa completamente despercebidos. E a nossa ilusão é tão grande que acabamos sempre por arranjar uma desculpa à direita, à esquerda, à frente ou atrás, mas não vamos dentro de nós para perceber que fomos nós que perdemos o protagonismo e, portanto, deixamos de nos sentir motivados porque já não somos o centro das atenções ou porque já não temos uma palavra mais ativa, temos uma palavra em cooperação com os outros, todos temos, mas se calhar alguns de nós gostariam de ter uma palavra predominante. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, que é o caso do homem rico, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue connosco em condições de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento do longo curso a que se sente contragido. Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque infelizmente cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto,
graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, em que aprenderemos, pouco a pouco, a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade, dentro da glória de viver. Isto aconteceu ao homem rico, depois de desencarnado, depois de ter passado pela experiência do corpo e depois de Abraão de ter dito que não era possível chamar Lázaro para o aliviar das suas dores, das suas chagas, e que Abraão também lhe explicou porque é que Lázaro estava numa condição melhor que a dele. Ele então pediu a Abraão para ir explicar aos irmãos todas estas verdades, para que os irmãos não passassem pela mesma situação que ele estava a passar. E Abraão subtilmente lhe disse: mas se eles não ouvem Moisés, como é que vão ouvir ou acreditar em alguém que já não está entre eles? Isto para o fazer lembrar de também ele teve a sua oportunidade de se modificar enquanto encarnado, mas como nunca olhou para esse seu lado espiritual, nunca meditou sobre a sua vida, também ele não fez o trabalho, e assim iria acontecer com os seus próprios irmãos. E, portanto, buscar o que pertence ao Cristo é ir à procura da nossa própria essência como seres divinos que somos. Buscar o ensinamento de Jesus Cristo é ir buscar, ir procurar o ensinamento da bondade, da paz, do perdão, da compaixão, da misericórdia. É trabalharmos dentro de nós mesmos as nossas imperfeições, que como seres encarnados ainda num plano evolutivo, na escala da evolução ainda baixa, ainda temos muito que trabalhar. Não é para ficarmos preocupados ou ficarmos angustiados ou sentirmos culpados, de forma alguma. Nós temos que nos sentir felizes. Sentimos-nos felizes porque já caminhamos até aqui. Sentimos-nos felizes porque já conseguimos reconhecer o que fazemos de bem e o que fazemos de menos bem. Já conseguimos ir trabalhando um bocadinho daquilo que não está tão bem em nós e aceitar-nos como somos, porque nós temos que trabalhar em nós de acordo com a nossa possibilidade. Ou seja, de acordo com o nosso entendimento, de acordo com a nossa envolvência da vida que temos e daquilo que conseguimos ir fazendo. E está tudo certo, porque nós temos que ser, acima de tudo, pessoas focadas em nós, no nosso próprio trabalho, focadas no bem, na paz, com a calma necessária para não criarmos em nós mesmos o caos. Seja o caos das emoções descontroladas, seja o caos das angústias que poderíamos ter que enfrentar se não entendêssemos o caminho do bem, que é o mesmo que dizer o caminho do Cristo, que é um caminho de harmonia e um caminho de compaixão. E ela começa em nós mesmos. Portanto, se o caminho do Cristo, o caminho do bem é um caminho de harmonia, nós temos que ter primeiro para connosco mesmo a capacidade de não nos julgarmos. Não deixarmos que a nossa cortina do eu se sobreponha sobre o nosso espírito, que é a essência divina. Não deixar que esta cortina do eu, que é no fundo aqui uma figura castradora, não é? Da evolução do nosso próprio espírito, sobrepor-se ao nosso próprio espírito. Portanto, a nossa essência é divina, nós estamos a aprender aquilo que somos, estamos a aprender a conhecer-nos e estamos a aprender dentro de nós mesmos primeiro e depois na ação. Em meditação e dentro de nós mesmos,
parece que está tudo certo e tudo é fácil. Quando nós vamos para o confronto da vida normal de uns com os outros, é que começam os nossos próprios desequilíbrios, ou seja, nós começamos a ver que não conseguimos fazer na prática, ou gerir na prática, as nossas próprias imperfeições. Mas o facto de já termos esta consciência é um sinal de contentamento, porque é um indicador de que nós já estamos a evoluir um bocadinho. E, portanto, em vez de ficarmos tristes porque não conseguimos dominar-nos ou não conseguimos corrigir alguma imperfeição nossa ou não conseguimos fazer como nós, no nosso recanto meditativo, no nosso recanto de introspeção, de oração, de conversa connosco mesmos, nós achávamos que íamos conseguir, mas o facto de ter tido a coragem de nos enfrentarmos a nós próprios na ação direta, quando vimos depois, na nossa reflexão, nós devemos ter compaixão primeiro connosco mesmos e aceitar que não é num dia, nem vai ser com certeza numa reencarnação, que nós vamos corrigir tudo aquilo que nós temos ainda para corrigir, que vem de muitos hábitos, como aqui nos diz Emmanuel, de muitos vícios, não é? De muitos vícios que nós temos de vidas anteriores. Portanto, sejamos honestos connosco mesmo, amemos-nos a nós mesmos, sejamos compassivos connosco para nos aceitarmos com muito amor no trabalho que já vamos conseguindo fazer e comprometendo-nos com o trabalho que queremos continuar a fazer, ou seja, caminhando o caminho da luz, do bem, da paz e do amor, como os bebés que começam a andar, um passinho de cada vez. Às vezes as pernas são fracas e o bebê vai de joelhos ao chão, mas levanta-se com energia e dá mais um passinho. E assim nós vamos combatendo a cortina do eu, assim nós vamos trabalhando em nós todas as nossas imperfeições. E se nós já estamos em 2024, estamos em janeiro, que é o mês das reflexões, das análises do que fizemos no ano anterior, dos nossos compromissos para o próximo ano, que coloquemos como primeiro compromisso, sugiro eu, o trabalho espiritual. Que deixemos respirar um bocadinho mais o nosso espírito e que reservemos umas horinhas durante o dia para nos irmos autoanalisando e irmos amando, focando no nosso próprio interior, na nossa consciência, que é o nosso espírito. Suzy, que nos dizes? Não te ouvimos. Tens o microfone fechado. Tens o microfone fechado. Já está. Falta de hábito. Não tenho muito a acrescentar. É uma leitura realmente interessante e bastante profunda, com ensinamentos. Eu não vou acrescentar mais aquilo que tu já disseste, que foi uma explicação bonita. Mas de facto é assim. Temos ainda muitas encarnações para viver, e eu falo por mim, e muitas arestas para limar, mas pronto, devagarinho te vai. Sim, devagarinho nós vamos. O importante, não é, Suzy, é nós irmos. Sim. É não ficarmos, Exato. não Exato. ficarmos parados. É isso mesmo. Muito obrigada, Suzy. Muito obrigada a todos. Eu desejo, ou nós desejamos, a todos uma semana abençoada. Um Sim. ano muito iluminado, Sim. com muita coragem, com muita harmonia e com muito foco para não nos deixarmos envolver no caos e nas desarmonias
que nós vamos vendo à nossa volta, mas que nós possamos, com o pouco que já vamos conseguindo, ir criando harmonia onde às vezes existe caos. Uma noite abençoada para todos, um abraço do coração para todos e é muito bom termos estado aqui convosco novamente. Até para a semana, se assim nos for permitido. Um beijinho grande, Suzy, uma boa Muito semana obrigada para também, ti. Maria João. Tá, igualmente. Obrigada e uma boa semana para todos. Tá, muito obrigada. Tá, Obrigada, fiquem com Deus. tchau. Obrigada, Tá. boa noite a todos. Boa noite.